Mirelle, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou João Paulo Lessa, sou psicólogo, sou formado pelo SESMAC, sou mestre e doutor em psicologia na área de concentração de avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, em São Paulo, e atualmente eu sou professor do programa de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado em psicologia forense da Universidade Tuiuti do Paraná. Trabalho com avaliação psicológica há pelo menos 10 anos, em diferentes contextos, perícias judiciais, como assistente técnico. Também já trabalhei, hoje não trabalho tanto na parte clínica, mas já trabalhei muito também com questões de cirurgia, questões eletivas, cirurgias eletivas, o próprio psicodiagnóstico também. Hoje eu tenho uma vertente de trabalho, por estar dentro de um programa de psicologia forense com a pesquisa, fazendo pesquisas sobre intervenções clínicas em contexto forense, pesquisa sobre adaptação e estudos de validade sobre instrumentos psicológicos para usos em diferentes contextos, e que também sejam aplicados dentro da psicologia forense. E faço parte também de algumas comissões do Ministério da Educação sobre avaliação em larga escala, tá? E aí o convite, para falar um pouco sobre a importância, me corrija se estiver errado, mas a importância da psicopatologia para o processo de avaliação psicológica, certo? Isso, perfeito. Tá. Lembrando que a avaliação psicológica ele é um procedimento científico, técnico-científico, e tem diretrizes, tem normativas sobre como que um profissional no Brasil deve seguir, deve realizar esse tipo de ação profissional, É uma prática profissional privativa para psicólogos. E como tal, ele pode ser feito, a nossa resolução 3122 deixa claro que é um processo que ele pode ser feito por meio, de fontes fundamentais de informação, São métodos, técnicas e instrumentos psicológicos que têm respaldo científico, e esses métodos, técnicas e instrumentos, podem ser, então, os testes psicológicos, que tenham o parecer favorável do SATEPS, que é uma entidade vinculada, criada pelo CFP, ainda que independente, mas que fica vinculada ao CFP por meio da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica. A gente tem as entrevistas psicológicas e anamneses, e a gente tem os protocolos de observação e de registro de comportamento, tá? Então, essas são as 3 fontes fundamentais, Outras fontes, que são as fontes complementares, podem ser utilizadas, mas minimamente se espera que um processo de avaliação psicológica possa apresentar também um raciocínio científico, clínico, e que seja realizada por meio de ações, de práticas norteadas por esses instrumentais que são as fontes fundamentais. Tá? Então, revisando, e deixando isso claro, a gente parte agora para uma perspectiva de como que eu vou, de fato, eu vou aplicar um instrumento, eu vou aplicar um teste, ou alguns testes, eu vou fazer uma entrevista, mas como é que eu faço uma tomada de decisão, Como é que eu faço a interpretação desses resultados? Porque a gente vai ter uma série de resultados, que vai sair, que a gente vai obter a partir dos diferentes testes, entrevistas, protocolos de observação. E nesse sentido, eu acredito que quando a gente está lidando, não somente em contexto clínico, mas também em contextos como, por exemplo, cirurgias eletivas, bariátrica, laqueadura, vasectomia, quando a gente está falando de avaliação psicológica para porte de arma de fogo, sempre vai ter um critério patológico ou psicopatológico que se entende como um critério, que não se torna recomendável, então, a realização, a geração de uma criação de um resultado de aptidão, ou de permissão para uma determinada situação. Nesse sentido, conhecer a psicopatologia, conhecer os diferentes tipos de transtornos, os diferentes tipos de sobreposição de sintomas é crucial para que a gente possa entender, e integrar aqueles diferentes resultados. Você aplica, por exemplo, um instrumento de personalidade, vou colocar aqui o BFP, pode ser também o NELP, instrumentos de autorrelato,
que são baseados, né, no modelo teórico de personalidade chamado 5 fatores, né, 5 grandes fatores. Tem um fator lá, uma dimensão que se chama neuroticismo. Se você for lá olhar a definição de neuroticismo, né, é a vivência das emoções, né, que as pessoas têm, que podem ser de uma maneira mais desreguladas, né, o quanto que a pessoa consegue regular a vivência das suas emoções. Penso sobre o prognóstico daquele transtorno, sobre como ele vai ser desenvolvido, como ele vai se apresentar, né, para aquelas pessoas, né, que têm aquele transtorno ao longo do tempo, que é o curso, né, da doença, como a gente também chama, ou prognóstico. Eu consigo entender quais são comportamentos, né, que podem ser observados. Isso a gente chama de a sintomatologia, né, dos sintomas. Entendendo esses sintomas, eu consigo então começar a fazer a ligação entre o que é um comportamento mensurado, um resultado obtido, né, dentro de um teste, por exemplo, e como que isso conversa com a queixa que é trazida, com o objetivo daquela minha avaliação psicológica, né, que outros instrumentos eu preciso aplicar para que eu possa, de fato, tentar entender e me aprofundar sobre aquele comportamento. Tá? Hoje no Brasil a gente tem uma série de dificuldades, né, em termos de instrumentos que nos ajudem a tomar decisões mais eficazes, né? Então, como eu falei, por exemplo, a gente tem o BFP e o NELP, né, 2 instrumentos de personalidade no modelo Big Five. Mas veja, eles são instrumentos que avaliam traços de personalidade. Eles não avaliam traços necessariamente psicopatológicos, né? A gente tem, por exemplo, o Rocha. O Rocha é um exame clínico, né, por si só, que traz série de indicadores, né, de patologia. Mas o Rocha, por ele ser um instrumento projetivo, ele está trazendo a informação de como o sujeito consegue se organizar diante de tarefas que não são estruturadas. Não necessariamente o resultado de um Rocha, né, dos N, né, dos diversos indicadores que a gente consegue extrair do Rocha, não necessariamente quer dizer que a pessoa detém uma patologia, né, que ela tem um determinado tipo de detém um transtorno ou mais de um transtorno, né, em caso de comorbidades. Isso quer dizer que ela pode apresentar comportamentos, né? Caso, né, nesse meu caso específico, né, com o trabalho com os adolescentes infratores, a gente já tem acesso muitas vezes ao histórico, né, porque vem da justiça, né? Então a gente tem o acesso ao histórico. Então, logicamente que a gente foca na entrevista para entender o que levou a fazer aquele crime específico, né? A gente não faz um levantamento de todos os crimes, né? Então, e aí, com isso, a gente sabendo, né, já tem, como eu falei, essa informação prévia do delito em si, a gente faz algumas perguntas, né? Então, por exemplo, sobre a organização da estrutura familiar, se ele estava estudando, né? Qual era a escola que ele estava, se ele costumava faltar, né? Ele tinha quais eram as notas que ele obtinha, por exemplo. Então, como a gente já sabe que a questão econômica, né, fator social, e a própria questão de suportes, né, social e familiar são rebaixadas, a gente vai averiguando, né, inicialmente esses aspectos, tá? Lógico que tem perguntas um pouco mais abrangentes. Por exemplo, coisas de você sente culpa de ter cometido esse tipo de delito, né? Foi fácil para você cometer esse tipo de delito? Porque são perguntas que vão trazer para a gente uma decisão de a gente vai voltar a entrevistar essa pessoa, né? A entrevistar esse adolescente para investigar outros critérios psicológicos, né? Traços de psicopatia, traços de transtorno opositor desafiante, né? Transtorno executivo de conduta, transtorno depressivo, transtorno de humor, né? Será que tem algum outro critério patológico que precise ser investigado? Mas isso não é feito na nossa primeira entrevista, né? A nossa primeira entrevista, ela tende a ser mais investigativa nos critérios, né, de suporte social e de fatores sociais, por exemplo, né, estrutura familiar, e mais de rastreio para outras questões possivelmente, né, psicológicas, patológicas, mas que naquele momento a gente não investiga
porque a gente já chega ali com algumas hipóteses a partir do que nos é passado por meio legal, que o juiz, a juíza, o Ministério Público nos cede para fazer a intervenção, para fazer a pesquisa, por exemplo, né? A gente não tem necessariamente o uso de uma abordagem, né? É muito comum se perguntar isso. Qual é a melhor abordagem nesse sentido? Você pode ter uma inclinação da psicanálise, da TCC, fenomenologia, né? Humanismo, Gestalt, mas isso não necessariamente significa que apenas uma delas seja correta, tá? Entender o fenômeno, os sintomas e esse prognóstico é juntar isso junto com foi ótimo, né? Mas juntar essa perspectiva daquilo que se apresenta dos diferentes transtornos com a perspectiva teórica, né, de abordagem que você tem de como aquele fenômeno acontece, e isso gera o nosso percurso, né, o nosso processo de intervenção. Do ponto de vista teórico, né, o planejamento do diagnóstico ele acontece a partir da demanda. Então vai chegar a queixa, né? Quando chega a queixa, por exemplo, né, um pai ligou, uma mãe ligou dizendo que o filho está com tal situação, né? Meu filho não está aprendendo na escola, vamos colocar assim, ou então meu filho não consegue se relacionar com as crianças, né? Acho que meu filho é autista. Isso é a queixa, né? É aquela queixa que chegou. E aí a gente pode fazer, por exemplo, uma primeira entrevista, né? Uma entrevista mais de rastreio por telefone, né? Ou pelo telefone, né? Assim, se ainda existe ligação, né? A gente fala muito por WhatsApp. Então, às vezes a gente faz, olha, tudo bem, você pode me dar mais informação, né? Você tenta fazer um acolhimento, né? Primeiro é um momento de acolhimento. A queixa chega e você vai tentar fazer esse acolhimento. O que é que está acontecendo? Você pode me dar mais informação, pode me dar mais contexto. E aí, com base nisso, né, você marca, idealmente você faz uma entrevista inicial ou uma entrevista de anamnese, porque é a partir disso que você vai começar a elaborar suas hipóteses, né? Olha, é autismo? Se é autismo, quais são as dificuldades, né? O que de fato eu vou ter que avaliar? Uma série de coisas meio que básicas, né? Como, por exemplo, habilidade cognitiva e habilidades sociais, para saber se tratar de um autismo, se existe rebaixamento cognitivo, se trata de um autismo verbal, não verbal. Com base nisso, a gente vai pensar agora no seguinte, com base nessas informações, o que é que de fato eu estou precisando avaliar em termos de características, né? Será que de fato eu vou ter que avaliar todos os pontos da cognição dessa criança? Ou pontos específicos, né? Eu vou ter que avaliar uma série de questões de habilidades, né, não cognitivas, de traços de personalidade, de responsabilidade social, ou apenas algum desses aspectos, né? Justamente para poder trazer essa informação, né? Fazer um processo de psicodiagnóstico mais assertivo e mais direcionado. Boa pergunta, né? Mas existe, né? Via de regra existe. Qual é o grau dessa correlação? Eu estou pensando aqui. Isso vai depender do caso, né? Dependendo do contexto, por exemplo, transtornos de humor, o biológico e o psicológico, eles têm um grau de correlação muito mais elevada, tá? Quando se trata de transtorno de personalidade, a gente tem uma questão biológica, social e psicológica de um grau de correlação muito maior do que com o biológico, né? Existe uma correlação entre os três? Existe, né? O ser humano é um ser biopsicossocial, né? Dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do transtorno, a gente vai ter correlações mais fracas que correlação é uma coisa com outra, né? Então, é psicológico com biológico, é psicológico com social e social com biológico, né? Então são três direções de correlação que a gente olha. Então, em alguns contextos, uma direção, biológico, psicológico, por exemplo, dependendo do transtorno, vai ser mais forte do que biológico, psicológico, social, né? Mas aí, realmente, a literatura já consegue nos dizer isso, né? O próprio DSM, outros manuais
como o RITOP e o CID, a gente já consegue encontrar esse tipo de informação. O prognóstico ele é realizado sempre a partir do entendimento, né, do curso daquele transtorno. Então, a gente sabe, por exemplo, que em transtornos de humor, você vai ter picos, né, de humor elevado, que a gente pode entender, né, se for o caso, transtorno depressivo de humor, né, transtorno depressivo de humor maior ou um transtorno depressivo de humor persistente, ou distimia, que também é chamado, você tem picos de humor, mas você também vai ter baixos, né, daquele humor deprimido. Então, o humor deprimido na distimia, ele vai durar, por exemplo, sei lá, 30 dias, 60 dias, né? Já o humor deprimido no transtorno depressivo maior, ele dura 15 dias. Então, esse é o prognóstico, entender nesse ponto, depois de tanto tempo, você vai ter essa relação, né? O transtorno de ansiedade, você vai entender que os gatilhos, eles, no transtorno de pânico, eles tendem a aumentar a frequência se eles não forem tratados, né? Quanto mais se demorar, maior é a frequência, né, a gravidade com que os gatilhos eles acontecem e os sintomas que os gatilhos são percebidos e como os sintomas são ativados dentro do transtorno de pânico. Então, novamente, a gente vai entender o que a gente já entende, né? A gente vai buscar a revisar a literatura sobre o que a gente já entende sobre esses transtornos, o que a gente já entende sobre a sintomatologia desses transtornos, para que a gente possa pensar de fato no prognóstico. Né, os possíveis cursos, né, como que esse prognóstico ele pode estar sendo vislumbrado, né, com certa antecedência, a gente vai fazer os direcionamentos que sejam mais assertivos, né, que sejam mais necessários. Então é necessário isso quando o psicólogo é a porta de entrada para avaliação, porque muitas vezes chega para a gente já encaminhado de algum médico ou de outro profissional. Mas quando é a gente a porta de entrada, né, a gente depois faz o direcionamento específico. Olha, aqui eu acho que você vai precisar de um psiquiatra, aqui você pode precisar, por exemplo, de um fonoaudiólogo. Muitas vezes tem coisas que não é você, psicóloga, que vai conseguir fazer a intervenção mais correta, especialmente se for intervenção medicamentosa. O que você chama de normalidade? Porque existem diferentes questões. Normalidade do ponto de vista estatístico ou normalidade do ponto de vista do que é considerado normal, né? Se for, acredito que seja o segundo caso, né, sobre o que é normal para a sociedade, existe já a própria sociedade é quem define esses limites, né? A partir também do que ela entende como estigma, né? Quando a gente vai olhar para a literatura crítica, a normalidade está muito relacionada à funcionalidade. Você pode ter um transtorno, mas se você for funcional, você está normal, você está bem. Se você deixa de ser uma pessoa funcional e que precisa de algum tipo de atenção, ou deixa de ser um produto do capitalismo, por exemplo, você então já não é mais tão normal assim, né? Então, e aí a gente também tem uma responsabilidade de entender até que ponto, né, os sintomas começam a se agravar e trazem um impacto sobre a funcionalidade do indivíduo. Porque esse indivíduo é um ser social, ele precisa, né, ter um emprego, ele precisa poder ir para a escola, ele precisa poder, né, ter as suas convivências relacionadas. Eu tenho uma resposta para isso, tá? Porque vai depender muito do contexto, né, e da ambientação histórica daquele indivíduo. Então, por exemplo, até os 5 anos a pessoa pode estar, né, dentro de um contexto familiar super agradável, funcional, e porque o pai, né, ou a mãe, algum dos pais, não o pai ou a mãe foi morto, ou porque se separaram, ou porque teve traição, enfim, isso pode causar um revés, né, na história do indivíduo. Mas a gente tem casos de pessoas que já nascem em seios familiares que são mais disfuncionais. Então, realmente vai ser um problema, né? A gente não tem aí... eu acho que falar de trauma precoce, né, ser mais comum, mais frequente na adolescência, na infância, isso vai depender muito do contexto, né? E vai depender muito do recorte que a gente está tendo, né? Em lugares mais desenvolvidos, você termina tendo isso um pouco mais na vida adulta. Em lugares mais desenvolvidos, você termina tendo uma grande variância sobre isso. Família, né, tanto o pai quanto a mãe, que eles estavam, e aí assim, não é um caso que vai cair no psicodiagnóstico, tá? Mas
mas que chegou um caso que seria para avaliação, né, de transtorno de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? A mãe, né, falou, olha, ele era uma criança que estava com 5 anos, e a mãe falou, ele sempre ia muito bem na escola, mas agora, né, acho que de 2 meses para cá, o rendimento dele caiu, ele não quer mais fazer as atividades, as professoras têm reclamado, marcamos, só que no dia o pai não foi, só foi a mãe, né? Eu conversei com a mãe, acolhi, expliquei que só poderia dar continuidade, né? Fiz uma entrevista inicial, foi bem inicial mesmo, não foi nem anamnese, porque o pai não estava presente, que só poderia realmente fazer anamnese, dar continuidade se o pai viesse, ou se ele enviasse um documento dizendo que estava ciente e que, mesmo durante a sua ausência, né, a mãe poderia responder. Ele nunca teve um problema de atenção, nunca teve um problema de hiperatividade, ele nunca teve problema com as notas. Mas quando vocês começam a mudar a rotina de vocês, isso termina impactando. Não se trata de fazer uma avaliação, se trata realmente de fazer um acompanhamento, né? E também para que vocês pensem como que vocês podem fazer uma intervenção em casa para que ele não fique, né, o dia todo sem o pai ou a mãe, especialmente a mãe, que ele estava mais acostumado. Foi uma coisa difícil, né? Eles não queriam aceitar no primeiro momento também, porque, mas eu tenho que trabalhar, se não trabalhar, como é que fica? E aí foi uma coisa